havia preparado uma pregação muito legal para vocês. Pregação, tinha achado umas piadas para eu pôr no meio, assim, sabe? Que vocês iam dar uma risada, cara. Eu estava pensando, depois eu vou postar essa pregação no YouTube e vai bombar lá no YouTube. Só que aí eu estava ali, Deus mudou minha pregação para uma um pouco mais chata. Para uma que eu não sei se você vai gostar e muito menos eu sei se vai ter acesso no YouTube. Mas eu tenho certeza que tem alguém aqui que precisa ouvir isso aqui. Então você vai abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8 comigo? Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Quem não achou, diga, eu também. Bem triste assim, sabe? Romanos capítulo 8, verso de número 13. Que diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Diga, viverão. Nós colocamos esse tema, esse ano, entendemos de Deus que era isso que era para ser ministrado. E o tema é viva. Viva. E sabe, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem problemas? Levanta a mão só para eu ter uma noção. Olha só, unânime, né? Temos problemas. E uma coisa que eu tenho observado na igreja é que problema se tornou o maior evangelista da igreja. Uma das coisas que mais atraem pessoas para a presença de Deus são problemas. Você começa a conversar com as pessoas e fala, ei, que você... por que você veio? Como é que você aceitou Jesus? Cara, estava numa crise financeira terrível e eu corri para os pés de Jesus. Ei, por que você está na igreja? Ei, eu estava com uma crise no meu casamento, estava prestes a divorciar, uma amiga falou, vamos lá na minha igreja, e eu corri para Jesus. Meu filho estava nas drogas, ou eu estava nas drogas, e quando eu cheguei no fundo do poço, não tinha mais nada para eu me segurar, foi quando eu comecei a seguir Jesus. Problema traz muitas pessoas para a igreja. Talvez existem pessoas aqui que se inscreveu no encontro porque entende que tem algum problema. E que precisa resolver esse problema. Só que quando as pessoas chegam na igreja, a gente precisa revelar para elas qual é o verdadeiro problema delas. Eu quero que você anote aí como tema, o verdadeiro problema. Se estiver anotando, você faz muito bem. Dê uma olhada aí. Geralmente quem está anotando são os bons partidos, viu? Então levante seu bloquinho assim. Estou anotando. Precisa revelar para elas qual é o verdadeiro problema. Deixa eu te adiantar uma coisa sobre essa mensagem. Sabe esse problema que você tem aí? Não é nada diante do verdadeiro problema. Você acha que você tem problema? Então hoje eu vou te falar de um problema muito maior do que isso que você está passando. Douglas, você não tem noção do que você está falando, você não sabe o que eu estou passando, mas você também não sabe do problema que eu vou falar aqui. É muito maior. Sabe que as pessoas têm chegado na igreja, né, e isso é totalmente normal, completamente egoístas, né? Nós somos egoístas. Nós nascemos egoístas. Não sei se você já reparou que o nenê nasce egoísta. Ele só pensa nele. Ele já sai da barriga gritando. Ah! Ele fica com fome, ele não está nem aí se a mãe está ocupada. Não, ele começa a gritar. Eu não quero nem saber. Eu quero agora um leite aqui na minha boca. Nós somos egoístas. E nós vamos crescendo e o egoísmo só vai mudando de lugar, né? Já não é mais em relação ao leite, já é em relação a outras coisas. E as pessoas chegam assim na igreja, elas acreditam que elas são o centro do universo.
de que tudo gira em torno delas, e se está dando errado a vida delas, é porque tem alguma coisa errada no universo conspirando contra ela, porque tem que dar tudo certo, porque ela é a última bolacha do pacote. Como assim vai dar errado para mim? Como assim o meu quarto não tem ar-condicionado? Como assim o meu café estava frio? Como assim você ousa fechar eu no trânsito? Como assim eu vou ficar nessa fila? Eu vou ficar numa fila? Isso é um absurdo. Nós achamos que nós somos o centro do universo. Só que isso é totalmente normal, porque você ainda não conhece o centro do universo, que é Jesus Cristo. Só que você chega na igreja e isso precisa mudar. Só que o que a gente tem observado são pessoas há 5, 10, 15, 30 anos da igreja e continuam achando que são o centro do universo. A única diferença agora é que ele usa Deus e ele usa Jesus para conseguir o que ele quer. É por isso que os cultos mais lotados são os cultos das campanhas. Por quê? Porque são pessoas que encontraram em Deus uma maneira de satisfazer o verdadeiro Deus, que são elas. Elas falam, vou vir aqui 7 semanas, para quê? Para honrar o meu Deus. Para satisfazer o meu Deus. E elas acharam Jesus como um meio de continuar com o egoísmo delas. E essa visão humanista, né, do ser humano no centro, tem feito até a gente ler a Bíblia de forma errada. As pessoas estão lendo a Bíblia de uma forma humanista. As pessoas estão interpretando a Bíblia de uma forma humanista como se a Bíblia fosse um manual para a sua vida ficar melhor aqui na Terra. Como se a Bíblia fosse um manual de sucesso aqui na Terra. Para você. E aí você pega uma história, por exemplo, a história de Davi e Golias, né? E aí você vê aquela história linda, né, que a gente conta para as crianças, você aprendeu lá na escola dominical, de Davi, ele vai lá entregar marmita para os irmãos dele são tudo maior que ele, tudo forte, tudo comedor de batata doce, de ovos, de whey protein, entendeu? E os caras estão na batalha lá, e ele vai, o pai dele fala, leva uma marmita para eles lá, leva comida para eles, ele vai lá entregar, chega lá, ele vê uma cena inusitada, ele vê todo o exército tremendo de medo, todo o exército batendo os dentes. E aí ele fica chocado, peraí, mas isso aqui é o exército do Senhor, dos senhores, como é que vocês estão com medo do quê? E aí eles falam, não, os filisteus propuseram um MMA, uma luta 1 contra 1, só que o guerreiro dos caras é Golias, um homem de mais de 3 metros de altura, e ninguém tem coragem de enfrentar. E aí ele chega para o rei e fala, olha, eu vou enfrentar esse Golias. O rei, ele tenta resistir, mas como estava sem opção nenhuma, ele fala, beleza, vamos mandar esse menino para morrer logo e vamos ver o que dá. E aí ele tenta colocar nele a armadura, o rei, né, coloca a armadura dele em Davi, mas não serve, ele fala, não, eu não quero, ele pega somente a funda dele, pega 5 pedras lá no riacho e vai lutar contra Golias. E era uma coisa tão distante, o tamanho de Davi diante de Golias, que Golias se sente ofendido quando está na frente de Davi. Ele fala, peraí, como é que vocês mandam esse menino para lutar comigo? E aí Davi fala, olha, você vem contra mim com espadas, com escudo, com esse capacete, com essa armadura, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pega aquela pedra, ele gira, e você sabe o final da história, a pedra acerta na cabeça de Golias, ele cai, Davi vem e corta a cabeça dele de uma vez por todas. E como é que é interpretada essa passagem? Como é que você ouve nas pregações em relação a essa passagem? As pregações falam, ei, você é Davi. Você é Davi. E não interessa o tamanho do gigante que se levante na sua vida. Se é o gigante financeiro, se é o gigante do desemprego, se é o gigante do divórcio, se é o gigante do câncer, eu não sei que gigante se levantou na sua vida, mas o que eu sei é que hoje ele vai cair, porque Deus vai te dar 5 estratégias. Quem recebe aí?
Deus vai te dar 5 estratégias se é o gigante da solteirice, e você vai acertar na testa da solteirice e ela vai cair. Esse gigante que está cada dia maior, está com 6 metros de altura. Se transformou num dinossauro, meu. Arruma 5 estratégias que Deus vai te dar. E você vai contra ele, e você vai derrubar esse gigante, porque você é Davi, e você é mais que vencedor. E aí você sai daquela palestra, cara, inflamado, você fala, eu vou vencer. Só que, cara, tem um problema. Eu conheço muitas pessoas que atiraram as 5 pedras e não acertaram nenhuma. Eu conheço pessoas que divorciaram, o marido foi embora. Como eu conheço pessoas que morreram com o câncer. E conheço pessoas que estão desempregadas até hoje. E que a empresa faliu. E essas pessoas que creram nessa palestra que elas eram Davi, hoje estão decepcionadas com Deus. Porque acreditam que Deus não cumpriu a palavra dele. Esse é o problema de nós interpretarmos textos assim. Achando que nós somos o centro da história. Só que eu vim dizer para vocês, solteiros, que de Gênesis a Apocalipse esse livro não é sobre nós. Que de Gênesis a Apocalipse esse livro não fala sobre nós. De Gênesis a Apocalipse esse livro é sobre Jesus. Ele é o centro desse livro, ele é o centro do universo e todas as coisas convergem para ele. O Antigo Testamento era apenas sombra, era apenas preparando o caminho de um que viria, e o nome dele é Jesus. Essa história de Davi e Golias faz sombra para Jesus. Nós não somos Davi, Jesus é Davi. Davi representa Jesus, é por isso que lá na frente ele vai ser chamado filho de Davi. É ele que chega no meio dos irmãos que se achavam os gigantes da teologia, que se achavam os mestres da lei, que se achavam os poderosos. Ele chega de fininho no meio dos irmãos, como se fosse o menor. Só que a teologia desses gigantes não conseguiam resolver um problema, que era o problema do pecado e que era o problema da morte. Todo mundo tremia de medo diante desse gigante chamado pecado. Todo mundo treme diante desse gigante chamado morte. E ele chega na história. E ele bate no peito e fala assim, deixa que eu enfrente esse gigante. Você? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Deixa que eu enfrento esse gigante. E aí tentaram colocar nele a armadura da política, mas não serviu. Tentaram colocar nele a armadura da religiosidade, mas não serviu. Ele dispensou tudo e falou, me dá uma cruz. Me dá um pedaço de pau. Que eu vou acertar na testa da morte. Que eu vou acertar na testa do pecado. E naquela cruz, Jesus matou a morte. Naquela cruz, Jesus tirou todo o poder do pecado. Você pode estar se perguntando, tá bom, Douglas, mas quem sou eu na história? Nós aqui somos o exército, tremendo de medo. Nós aqui somos o exército batendo o queixo diante desse grande problema. E na esperança que nessa manhã o filho de Davi apareça na cena para nos salvar, meu irmão. Porque se o filho de Davi não aparecer, não há chance para nós. Queria falar do verdadeiro problema para você. Paulo vai dizer em Romanos 8,13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
O verdadeiro problema nosso aqui e de cada um sentado aqui, e o meu problema hoje de pé aqui, se chama pecado. Você pode ter entrado aqui com qualquer problema, você pode ter se inscrito para resolver qualquer problema, mas hoje o verdadeiro problema que nós enfrentamos aqui se chama pecado. E Paulo nos dá uma notícia devastadora, porque ele diz: se você viver de acordo com a carne, você vai morrer. E essa morte aqui não é física, porque Paulo sabia que vivendo de acordo com a carne ou vivendo de acordo com o Espírito, todos vão morrer fisicamente. Só que veio do pó, vai voltar para o pó. Paulo não estava falando do seu corpo, Paulo estava falando de condenação eterna. Se você hoje aqui nesse salão está vivendo de acordo com a carne, você vai ser condenado eternamente. E a minha oração aqui nessa manhã é só uma: Senhor, que o temor do Senhor esteja presente nesse lugar. Que eu não consiga ler um versículo como esse, vivendo segundo a carne, e não tremer de medo diante disso. Porque a notícia que Paulo está nos dando é devastadora. Se você estiver vivendo de acordo com a carne nessa manhã, você está condenado, meu irmão. Eu não poderia ser um moleque de vir aqui e simplesmente festejar com você, porque tem muitos aqui que não é momento de festa. Porque se você estiver vivendo de acordo com a carne, você está condenado nessa manhã. E quais são as obras da carne? Gálatas capítulo 5, obras da carne: prostituição, sexualidade deturpada, sexualidade mal utilizada, pornografia, a prostituição, o sexo antes do casamento, o adultério, tudo isso entra nessa prostituição. E aí ele fala de impurezas, ele fala de lascívia. O que é lascívia? É despertar um desejo no outro. É você usar uma roupa específica para despertar o desejo do outro. É você postar uma imagem específica sua para despertar o desejo do outro. É uma fala no WhatsApp para despertar o desejo no outro. Isso é lascívia. Idolatria, você confiar em qualquer outra coisa, a sua vida que não seja Deus. Feitiçaria, inimizade. Gente, inimizade está na lista. Se hoje você aqui odeia alguém, se hoje você aqui é inimigo mortal de alguém, se hoje você aqui já falou: eu nunca mais falo com aquela pessoa, para mim aquele fulano morreu. Cara, você está nessa lista. Cara, você está nessa lista. Porfia, que é disputas, lutas, teimosias, ciúmes, ira, gente. Contém ira na lista. Quantas pessoas aqui são iradas? Quantas pessoas aqui, irado não no bom sentido, pessoas aqui que já brigaram aí no hotel, já brigaram com o garçom, já brigaram no pedágio, já brigaram com a mãe em casa, já brigaram com o cachorro, brigou com todo mundo, você briga por tudo, você está nessa lista, meu irmão, das obras da carne. E aqueles que estão vivendo de acordo com isso daqui, vão ser condenados. E ele continua: discórdia, dissensões, que é divisão, facções, que é montar o seu grupinho e fazer suas próprias regras, inveja, cara, inveja, bebedices, e aí ele termina com glutonaria. Aí, pegou geral agora, já era, estamos todos condenados aqui. Com esse hotel complica a gente, né? E ele diz assim: aqueles que estiverem vivendo essas coisas não entrarão no reino de Deus. Cara, se isso não gerar um temor no seu coração, eu não sei o que vai gerar. Se você olhar para uma lista como essa, se achar nessa lista,
e ver Paulo terminando dessa forma: aqueles que essas coisas praticam não entrarão no reino de Deus. Você tem noção da notícia que eu estou te dando hoje aqui? Sabe que alguns anos atrás a minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer maligno. E é aquele negócio, parecia um caroço, e aí ficou preocupada, foi no médico, o médico pediu uma biópsia, arrancou um pedacinho, e aí foi para análise, e aí o médico liga, né? Ó, tá pronto o exame, vem aqui em São Paulo para buscar. E aí ela foi, ela e meu pai, chegando lá, o médico abre o exame, vai falar para eles e ficou muito pesada, a notícia era: o câncer é maligno. O câncer é maligno. E existe uma chance de você morrer com esse câncer. Ele pode se espalhar. Você vai fazer quimioterapia, seu cabelo vai cair, vai passar muito mal por várias sessões. A gente vai fazer radioterapia, vai queimar sua pele. Existe uma chance de ser curado, mas existe uma chance, a gente tem que falar a real, existe uma chance disso matar você. E aí os dois vão embora com essa notícia, lá de São Paulo para Bragança. E meu pai conta que não aguentou chegar em casa. Teve que parar no meio do caminho, estacionar embaixo de uma árvore para chorar. Já imaginou receber uma notícia como essa, como talvez alguém aqui já recebeu? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui que Paulo está falando é infinitamente pior do que descobrir que tem câncer. Infinitamente. Esse diagnóstico que Paulo está nos dando aqui nem se compara a ter um câncer. Se você nessa manhã está vivendo de acordo com a carne, você não vai sofrer uma quimioterapia, seu cabelo não vai cair, você vai ser condenado eternamente. Porque quando você vai no velório de alguém com câncer, alguém que teve câncer e morreu, a fala ao redor do caixão é essa: descansou. Poxa, Douglas, ela descansou. Poxa, Douglas, meu pai descansou. Só que quando você vai no velório de alguém que estava vivendo isso daqui, ninguém fala, mas a fala seria: o tormento apenas começou. Você tem noção do que é isso? Só que quando eu leio um versículo como esse, eu te confesso que no início eu entrava em parafuso. Porque Paulo está dizendo que se eu viver de acordo com a carne, se as minhas obras forem da carne, eu vou para o inferno. Agora, se as minhas obras, ou o meu fruto, for do Espírito, eu vou para o céu. Eu vou viver eternamente. E aí a impressão que eu fico com um versículo como esse, que salvação é por obras. Porque se eu fizer as coisas da carne, eu vou para o inferno. E se eu fizer as coisas do Espírito, eu vou para o céu. A impressão que ele me passa é que salvação é por obras. Só que o próprio Paulo, em Efésios, vai dizer: ei, salvação é pela graça, mediante a fé, e não é por obras. Para que ninguém se glorie na sua salvação. O que Paulo vai nos ensinar é que salvação é algo de graça e não é por obras. Mas aí ele está me falando que se eu viver de acordo com a carne, eu vou ser condenado. Você fala: Paulo, você precisa se decidir. Você está mandando uma carta para Efésios e outra para Romanos. Ou o pessoal lá de Éfeso era diferente do pessoal de Roma. Lá em Éfeso era pela graça, em Roma é por obras. Não. Salvação é pela graça, ou seja, totalmente de graça, você não tem que fazer nada por ela, é mediante a fé e é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus para a sua vida, para que ninguém se glorie. Salvação não é por obras, mas como é que a gente resolve isso aqui? Porque o próprio capítulo 8, no versículo de número 1, se você olhar,
Diz assim, ó: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que ele está falando? É que Jesus trocou de lugar com a gente. Nós éramos os condenados. Ele falou: ei, quer trocar de lugar comigo? Eu fico aí no seu lugar e sou condenado, e você vai para o meu lugar e agora você é considerado santo. Quer trocar de lugar comigo? Eu me torno inimigo de Deus e você se torna filho dele. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Salvação é pela graça, não é por obras. Mas aí ele fala que se eu viver de acordo com a carne, eu vou para o inferno. E tem essas duas pregações rolando. Tem lugares que você vai que eles estão falando para você: ei, você precisa fazer tudo certinho para ir para o céu. Ei, se Jesus voltar com você pecando, você vai para o inferno. Eu lembro que a Val, eu brincava, discutia com a Val assim, né, lógico, de forma saudável, porque ela acreditava que se Jesus voltasse quando ela estivesse pecando, ela ia para o inferno. Por exemplo, se ela estava no trânsito, alguém fechou ela, e ela naquela hora ficou bravo com a pessoa, falou alguma coisa que não devia, Jesus voltasse naquela hora, ela ficava. Falei: Val, mas aí salvação é sorte. Tipo, Jesus volta hoje eu estou tranquilo, Senhor. Entendeu? Aí ele volta quando você pecou, você fala: ah, droga, que azar. Bem agora. Estava 48 horas sem falar palavrão, ele voltou agora. Poxa vida. Falei: mas aí é por obras. E tem lugar pregando isso. E tem pessoas que acreditam nisso aqui. Que você tem que fazer tudo certinho para ser salvo. Só que isso contradiz a palavra, porque a palavra de Deus diz: não é por obras. É pela graça. É dom de Deus. Agora tem uma outra galera pregando uma graça barata. Dizendo: cara, não há condenação se estão em Cristo Jesus. Então, se você aceitou Jesus, mesmo que você estiver enrolado no pecado, você vai para o céu. E tudo vai acabar em pizza. E Deus é amor. E no final ele vai levar todo mundo para o céu. No final vai estar tipo assim, ele vai separar para a esquerda lá os condenados, para a direita os salvos, né? E aí ele vai falar assim: ah, estão com medo, né? Mas brincadeira, todo mundo vai entrar! Era só para fazer um suspense. Pegadinha do malandro. É uma graça barata. Só que contradiz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: se você estiver vivendo de acordo com a carne, você vai ser condenado. E a minha pergunta nessa manhã é essa: se você entender isso, para mim, eu estou satisfeito. É por obras? Ou é pela graça? E a resposta está no versículo 1 e 2 de Romanos 8, eu quero que você olhe comigo. Que diz assim, olha: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Graça. Isso é graça. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso é santidade. E a minha pergunta é: qual é a relação do versículo 1, graça, com o versículo 2, santidade? E Paulo responde através de uma palavra, a primeira palavra do versículo 2. Por quê? A palavra por quê, ela é usada quando você quer provar algo. Você falou uma ideia, quando você usa o conector por quê, a próxima ideia prova a primeira. A próxima ideia revela a primeira. Vou dar um exemplo. Minha barriga está roncando. Por quê? Eu estou com fome. Então, ou eu estou com fome, como é que eu sei disso? Porque minha barriga está roncando. Então a primeira ideia é: estou com fome. E aí a segunda ideia prova que a primeira é verdade. Eu estou com fome é um conceito.
Agora, minha barriga roncando é a forma externa de provar que a primeira ideia é verdade. O que Paulo está dizendo aqui? Que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas o que prova que você está em Cristo Jesus é que você está andando em santidade. Salvação é a ideia. Agora, o que revela de forma externa que a salvação aconteceu na sua vida é que o Espírito da vida começa a anular o espírito da morte dentro de você. Salvação e santidade são os dois lados da mesma moeda. Você pode dizer, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E como é que eu sei disso? Porque eles estão andando em santidade. Então o que eu tenho para dizer para você nessa manhã é que se você está vivendo de acordo com a carne, você será condenado, não pelas suas obras, não por causa das suas obras, mas porque você não teve um encontro com a graça de Deus. Porque aqueles que tiveram um encontro com a graça de Deus, Paulo vai falar, como é que eu sei que ele teve um encontro com a graça de Deus? Ele começa a batalhar contra o pecado, porque o Espírito da vida entra nele e não deixa ele em paz, enquanto ele não anula o espírito da morte e do pecado. É mais ou menos assim, você está ardendo em febre, muita febre e tal, e queimando em febre, você toma remédio, não resolve, e aí você vai no médico. E aí vamos imaginar que fosse simples assim, ele fala, nossa, essa febre é muito estranha, não passa de jeito nenhum, vamos fazer uns exames, e aí você faz os exames e descobre que está com câncer. Que a febre vem do câncer. Agora minha pergunta é, a febre gerou o câncer? Hã? A febre gerou o câncer? A pessoa vai morrer por causa da febre? Não. A febre é a forma externa de dizer, tem alguma coisa errada aí dentro. A febre é a evidência, é a prova, para você fazer um diagnóstico, tem alguma coisa errada aqui dentro. Você estar vivendo de acordo com a carne nessa manhã é a prova, é a evidência, é o externo para a gente fazer um diagnóstico. Tem um problema aí dentro, e qual é o problema? O Espírito Santo não entrou em você. A graça não te alcançou. E você precisa desesperadamente nessa manhã clamar, Senhor, eu quero ter um encontro com a Tua graça. Mas Douglas, eu estou há 10 anos na igreja, não interessa, vai ser nessa manhã. Vai ser nessa manhã. Um dia daqui, muitos anos, nós vamos se encontrar no céu e a gente vai se lembrar dessa manhã, porque essa manhã foi decisiva para você estar naquele lugar. Porque não adianta, gente, sabe, na maioria dos congressos que a gente vai, nos acampamentos que a gente vai, nos cultos que a gente vai, e é falado de pecado, você sai querendo resolver o quê? O pecado. Você identifica, nossa, eu tô, por exemplo, vendo pornografia. Não, hoje eu vou chegar em casa, eu vou tirar o meu computador, eu vou bloquear tudo, e você sai querendo resolver o pecado. É como alguém com câncer tomando dipirona para resolver a febre. Deixa eu dizer uma coisa, resolve a febre ir embora? Não, porque a febre é só uma evidência de um problema muito maior que tem aqui dentro. Por isso hoje Deus quer ir no cerne no problema, e o cerne do problema é que você não teve um encontro com Jesus ainda. Douglas, como é que você pode dizer isso para mim? Não sou eu. Pois se você está vivendo de acordo com a carne, você vai morrer, cara. Como é que isso funciona na prática hoje aqui? Na prática hoje aqui é simples. Se você identificou, se esse é você na pregação, você está vivendo de acordo com a carne, você não vai sair daqui tentando resolver o seu pecado. Você não vai sair daqui focado no seu pecado. Você vai sair daqui com uma angústia no seu coração, clamando para que Jesus se revele a você. Porque não há força no seu pecado ou em você para você resolver o problema do pecado. A força de resolver o problema do pecado está em Jesus, o autor
e consumador da nossa fé. A única forma de você vencer isso daí é se você fixar os seus olhos em Cristo. A única forma de você resolver isso daí é se você fixar os seus pensamentos em Jesus. É se a graça de Deus te alcançar. É que se o Espírito Santo fizer de você morada dele. É a única forma. Então você não vai sair daqui focado no seu pecado. Você vai sair daqui focado em ter um encontro com Jesus. Eu peço que o Senhor coloque uma angústia no seu coração, que não saia enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Chega de fingir. Chega de fingir que o conhece. Ele quer se revelar de verdade a você. Ele é a solução. O que eu queria dizer com esse tema era isso: você só começa a viver no dia que você tiver um encontro com Jesus. É por isso que ele chama o encontro com ele de novo nascimento. Porque antes você só existia, você só perambulava pela vida. No dia que você o encontra, você nasce de novo e aí você começa a viver. Porque é só com o encontro com ele que o Espírito da vida entra dentro de você. Será que você não está só existindo? Será que você não está só perambulando pela vida, fazendo o que sua carne quer? Deus quer que você nasça hoje. Deus quer te dar um RG novo. Deus quer te dar um nome novo. Sabe um texto que eu acho que explica muito bem isso? É Marcos capítulo de número 10. Você não precisa abrir. Fala do cego Bartimeu. Cego de Jericó, à beira do caminho, e a Bíblia diz que ele era cego e estava passando naquele dia ali Jesus. Ele sempre sentava à beira do caminho, ficava ali pedindo esmola, sabe? Mendigando, por favor, alguém me dá alguma coisa para sobreviver, que é o que muitos aqui estão fazendo, gente. Tem muita gente aqui à beira do caminho, assim, ó, por favor, alguém me dá uma coisinha para eu sobreviver. Por favor, alguém me põe um elogiozinho aqui na minha latinha para eu sobreviver. Por favor, alguém curte a minha foto aqui para eu sobreviver. Por favor, alguém me segue no Instagram para eu sobreviver, por favor. Senhor, coloca uma namorada aqui para mim na minha latinha para eu sobreviver. Ai, Senhor, talvez uns beijinhos vai me ajudar a sobreviver. Talvez se eu me deitar com alguém eu vou sobreviver, mendigando à beira do caminho. E aí de repente naquele dia tem um movimento diferente, uma galera passando, ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ele pergunta, provavelmente ele pergunta para alguém, o pessoal fala, ei, é Jesus que está passando aqui. Jesus está passando na sua frente. E sabe o que eu vejo na maioria das pregações? É dizendo isso. Jesus está passando aqui e Ele realmente está hoje aqui. Só que aí a gente fala para a galera, ei, segue Jesus. E tem um monte de gente nesse auditório assim, ó. Eu quero, mas cadê Ele? Cadê Ele? Ei, anda em santidade, pelo amor de Deus! E santidade é seguir a Jesus. E você até quer, mas você está assim, mas espera aí, ele foi para a esquerda ou para a direita? Porque eu não estou vendo ele na música, eu não estou vendo ele na Bíblia, eu não estou vendo ele na oração e eu não estou vendo ele na pregação. Cadê ele? E você até finge, levanta a mão e fala, aleluia, Jesus. Cadê? Só que o que é mais triste é que talvez você está acostumado a controlar todas as coisas. Você controla o seu pai, você controla a sua mãe, você controla a sua casa lá, você controla o seu dinheiro, você controla na sua empresa, você controlava o seu namorado, por isso que ele terminou com você, controla tudo. Só que a sua salvação, a sua eternidade, você não tem controle sobre isso. Aquele homem podia esfregar o olho, pingar colírio, e ir em qualquer lugar, ele ia continuar cego. A gente não tem controle hoje aqui. Só que aquele homem descobre a única coisa que é preciso para a salvação. Só uma coisa. Ele se coloca de pé. E ele começa a gritar. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia
de mim hoje aqui. Naquela fala ele estava dizendo: Jesus, eu sou um miserável, e se o Senhor não parar hoje aqui, não há esperança para mim. É um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeitará. O que eu tenho para dizer para você é que Ele está passando aqui, mas não significa que Ele vai parar. Ele só vai parar se no meio de todos esses solteiros estiver alguém com o coração quebrantado, que começar a gritar, mesmo que seja dentro de você: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo vencer esse meu jeito. Eu não consigo vencer essa minha personalidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Ele para. Ele para. E que muitos acharam que aqueles gritos estavam atrapalhando o mestre, mas eles não sabiam que aqueles gritos eram música para os ouvidos de Jesus, porque foi para isso que Ele veio para a terra. É para achar essas pessoas, porque os sãos hoje aqui não precisam de médico, mas são os doentes hoje aqui, que clamam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi para esses que Ele veio. E Ele para, e Ele fala: traz esse rapaz. E eu acho muito louco, porque a Bíblia diz que Ele pega a capa dele e Ele joga. E o que era a capa? A capa era o que Ele usava para ficar quentinho ali, confortável, porque Ele sabia que Ele ia passar o dia inteiro à beira do caminho. E a temperatura ia cair, então Ele levava uma capa, para ficar confortável à beira do caminho. Talvez você já está confortável na sua vidinha. Você já achou até mecanismos para ficar ali, pelo menos frio eu não vou passar, entendeu? E quando Jesus o chama, é como se Ele estivesse dizendo assim: agora nunca mais eu vou ter que ficar à beira desse caminho, eu não preciso mais dessa muleta, eu não preciso mais dessa capa, porque Ele me chamou. Ele me chamou, eu nunca mais vou ter que mendigar, Ele me chamou. Essa noite você vai jogar muitas capas fora. Muitos contatos que você tinha naquele momento de fome da alma que você chamava, você vai ter que deletar, porque você não vai mais precisar disso, porque hoje Ele vai te chamar. Ele chamou. E aquele homem chega diante de Jesus, e Jesus faz uma pergunta que parece muito óbvia, O que queres que eu te faça? Mas sabe por que muitas pessoas ficam anos e anos dentro da igreja e não veem Jesus? E não têm um encontro com Ele, porque não sabem responder a essa pergunta: o que queres que eu te faça? O Espírito Santo está hoje perguntando isso para nós: o que queres que eu te faça? E tem muita gente diante de Jesus, ouvindo essa pergunta e respondendo assim: Jesus, eu quero um marido. Jesus, eu quero uma esposa, Jesus. Mas meu filho, você é cego. Não tem problema, pelo menos eu vou achar que ela é bonita. Jesus, eu quero uma casa própria. Jesus, eu quero a minha faculdade. Jesus, eu quero. O que queres que eu te faça? Cara, sabe qual é o desejo do meu coração? É se levantar uma geração na nossa nação, que quando ouve essa pergunta, o que queres que eu te faça? Ele responda: eu quero te ver. Eu quero te ver. Meu irmão, o que você quer de bênçãos? Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. O que você quer? Para que você está fazendo essa campanha? Porque eu quero mais do Senhor. Por que você está vindo na igreja? Porque eu quero ver mais do Senhor. Eu quero ver. Porque do que adianta ter um diploma cego? Do que adianta ter carro cego? E do que adianta casar cego? É por isso que as pessoas vivem essa vida medíocre, casados, porque são dois cegos casados. Se hoje você responder certo essa pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero te ver, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor, eu quero te ver.
A Bíblia diz que ele diz, eu quero ver. E Jesus fala, vai, a tua fé te curou. E no momento que Jesus termina aquela frase, todos os milhões de nervos dos olhos de Bartimeu se conectam perfeitamente aos milhões de nervos do cérebro de Bartimeu. E uma imagem entra pelo olho dele pela primeira vez. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que foi a primeira coisa que Bartimeu viu? Aquela face. Aqueles olhos. Ah, meu irmão, quando ele abriu seus olhos, não vai ter videozinho que te satisfaça. Não vai ter joguinho que te satisfaça. Não vai ter filme, não vai ter seriado, não vai ter amizade que satisfaça. Você vai querer aquela face. Você vai querer aquela face. Você fala, cadê aquela face? Está na palavra, então é aqui que eu vou mergulhar. Cadê aquela face? Está na oração, então é aqui que eu vou ficar. Cadê aquela face? Está na igreja, então é lá que eu vou. Cadê aquela face? Está na adoração, então é isso que eu vou fazer. Porque aquela face, a ponto de Jesus falar para ele assim, ó, vá, a tua fé te curou. E a Bíblia termina dizendo assim, e ele o seguiu por toda parte, porque depois que você vê aquela face, não dá para ir embora. Não dá para ir embora. Não dá para voltar para a vidinha. Você tem que seguir aquela face. Sabe, quando eu penso nisso, eu me lembro de Gênesis, capítulo de número 2. Deus criando o ser humano, e Deus cria o homem do pó da terra e forma ele perfeitamente, faz braços, pernas, pé, os ouvidos, o olho, o nariz, a boca. E a Bíblia diz que quando ele termina, o corpo estava tudo certo, mas não havia vida. E você imagina, ele sopra nas narinas do homem, então você imagina que ele se abaixa, e quando ele se abaixa, ele assopra, e aí a vida entra dentro do homem, e o homem abre os olhos, e qual é a primeira imagem que entrou pelos olhos do ser humano? Primeira coisa que o ser humano viu foi a face de Deus. E eu creio que essa imagem está impressa no nosso DNA. E é por isso que a nossa alma não vai descansar enquanto não vê essa face de novo. Você está procurando na cama das pessoas, a face não está lá. Você está procurando nas drogas. Não é isso que sua alma quer. Está procurando nos prazeres, não é lá que a sua alma vai se descansar, se satisfazer. A sua alma não vai descansar dentro de você enquanto ela não vê essa face de novo. Sabe, eu não sei se você tem noção de quem está aqui hoje, passando aqui. Eu encerro contando uma experiência que eu tive. Eu lembro que era uma meia-noite, eu coloquei o Davi, né? Eu e a Val colocamos o Davi e a Luísa para dormir, né? E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Filho é a coisa mais maravilhosa do mundo. Cara, a Luísa vai fazer 5 anos de idade. 5 anos que eu olho para aquela carinha. E você não cansa de olhar. Você fala, meu Deus, que orelhinha é essa? Que nariz, que boquinha, olha esse pezinho, olha essa mão. Você olha eles dormindo, e dormindo eles são mais bonitinhos ainda, viu? E você fica olhando, você fala, meu Deus, você vai naquelas apresentações da escola, tem 200 alunos se apresentando, parece que tem uma luz no seu, você só enxerga o seu lá, assim, ó. Meu Deus, que coisa linda. Olha lá, errou, que lindo, errou. Dançando tudo errado, que lindo. Uma figura filmando lá, não dá nem para ver nada, 1 quilômetro de distância, você filmando, você nem vai usar isso aí. É lindo. E deixa eu abrir um parênteses, sabe por que é tão lindo? Sabe por que nós, pais, somos tão apaixonados pelos nossos filhos e a gente acha eles mais bonitos que todos os outros? Porque a gente vê um pedaço nosso neles. Porque a gente vê nós neles. Porque a Val enxerga ela neles, eu me enxergo neles.
E Deus é muito sábio, Ele fez a gente apaixonado por esse pedaço nosso. Sabia que hoje aqui, com 600 pessoas, o seu pai só consegue ver você. Ele só enxerga você. E eu acho que às vezes ele fala lá, errou. Bobinho. Errou. E sabe por que ele é tão apaixonado por você? Porque ele vê ele em você. Porque ele te fez a imagem e semelhança dele. E quando ele olha para você, ele vê um pedaço dele andando na terra. E cara, filho, é uma loucura. Eu coloquei o Davi, né? Eu e a Val lá contando historinha e orando por eles, cantando musiquinha e tal. E aí eles dormiram. Finalmente dormiram, aí nós se arrumamos, fomos dormir também. Eu lembro que 3 da manhã o Davi acorda. Vai na minha cama, né? Você acorda do nada e fala, meu Deus, um gnomo na minha cama. Não, é o Davi. Ele fala, quero fazer xixi. Mentira, ele fala assim, xixi. Aí ele saiu das fraldas agora, né? E ele é muito pequenininho, não alcança o vaso ainda. Aí eu vou lá, tipo um zumbi, coloco ele lá no vaso. Ele também faz xixi meio com o olho fechado, assim. Eu falo, balança, porque eu não vou balançar esse seu negócio aí. Aí ele balança, aí você põe. Aí eu, levando ele para a cama, ele falou assim, eu quero mamar. Eu falei, para quê? Para fazer mais xixi, né? Aí eu fui lá e a Luísa acordou, viu ele falando? Ela falou, traz um para mim também. Aí eu fui lá na cozinha fazer 2 mamar. Chego lá, 3 da manhã, descalço. Quem eu encontro lá? Uma barata no chão. Eu pensei, cara, é 3 da manhã, eu tô descalço, eu vou deixar essa barata para amanhã. Amanhã eu resolvo esse problema dela aí. Aí fiz os 2 mamar, e aí, de repente, eu estava lá no micro-ondas, ela começou a vir na minha direção. Falei, cara, vou, né, assustar ela vai embora. Aí eu bati o pé assim, ó, pá! Né, ela continuou vindo na minha direção. Falei, cara, essa barata tá endemoniada. Aí eu peguei, o que eu fiz? Desviei, né? Falei, vamos deixar ela passar, deve ser surda, cega, sei lá. Aí eu desviei assim, ela começou a me seguir. Eu falei, meu irmão, agora se tornou pessoal esse negócio. Fui lá, dei o mamar para os 2, peguei um chinelo e fui para a cozinha. Só que quando eu cheguei na cozinha com o chinelo, ela viu, começou a correr de mim. Ela percebeu que eu estava com uma arma na mão. E ela começou a chutar, e ela subiu na parede. E aí eu não sei o que elas têm, acho que elas travam na parede, assim, sabe? Ela ficou parada assim, eu fui me aproximando, bem quietinho, tipo um leopardo, assim, sabe? E dei o bote. Fez bem assim mesmo, sabe? Aí sai aquele negócio assim, né? No azulejo. Aí peguei um papel, limpei e tal, joguei ela fora, aí fui deitar. Quando eu deitei, cara, comecei a sentir Deus falando comigo. Porque às vezes eu acho que sou meio burrão, Deus só fala comigo através de ilustração. E aí eu tô lá deitado, Deus falando comigo. E eu senti Deus fazendo uma pergunta para mim. Era assim, olha, por que vocês têm tanto nojo de barata? Por que vocês têm tanto nojo de barata? Imagina uma subindo no seu braço agora. Ai, que nojo, meu Deus. E eu respondi o que todo mundo responderia. Nós temos nojo de baratas, porque elas são nojentas. Porque elas são asquerosas, Senhor. E elas vão no esgoto e põem a patinha nojenta delas no esgoto, depois vem na minha cozinha. Depois fica andando na minha casa, Senhor. Isso é nojento. Elas vão nos lugares mais sujos que tem aí e depois ela vem na minha cozinha. É por isso que a gente tem nojo de barata. E cara, sabe o que eu senti Deus falando para mim? Eu senti Deus falando para mim assim, ó. É assim que eu me sinto em relação a vocês. Douglas, as coisas que vocês põem a mão são nojentas. Douglas, as coisas que vocês falam são nojentas. Douglas, as coisas que vocês pensam são nojentas. Se nós pegássemos o pensamento de qualquer pessoa, inclusive o meu, e colocasse num telão, não ia ficar ninguém nessa sala. Ninguém. Ninguém ia conseguir assistir. Ele falando, Douglas, eu sou santo, santo e santo.
E as coisas que vocês fazem são nojentas, Douglas. São sujas. E vocês estão andando na minha casa. Na casa que eu construí. E eu comecei a sentir Deus ministrando no meu coração, dizendo assim: Douglas, o seu tamanho em relação a uma barata é o meu tamanho em relação a vocês. Douglas, os seus pensamentos em relação ao cérebro de uma barata são os meus pensamentos em relação ao de vocês. Douglas, o meu valor comparado ao valor de vocês é como você comparado ao valor de uma barata. Você tem noção do tamanho de Deus? E ele falava assim, eu sentia Deus falando assim: e Douglas, eu estou com o chinelo na mão, porque vocês estão na minha casa. Eu estou com o chinelo na mão. E aí eu ouvi no meu espírito Deus fazendo uma pergunta que mudou tudo para mim. Era como se Ele me perguntasse assim: agora, você seria capaz de ir lá no quarto do seu filho Davi e esmagá-lo para não matar uma barata nojenta? Douglas, você seria capaz de ir lá no quarto da Luísa e esmagá-la, dizendo: eu vou esmagá-la para não ter que esmagar aquela barata na minha cozinha? Esse é o amor de Deus por nós. É como se Ele estivesse dizendo: Douglas, eu fui no quarto do meu filho e eu decidi esmagar o meu filho para não esmagar vocês. Eu enviei meu filho como se ele fosse uma barata, e ele andou no esgoto com vocês sem se contaminar. E depois de 33 anos, eu peguei o chinelo, e a palavra de Deus diz que ele teve prazer em esmagar o próprio filho, para poupar baratas nojentas que somos nós. Esse é o tamanho do amor de Deus por você. Entenda que naquela cruz não estava morrendo um homem por nós. Naquela cruz estava morrendo o Filho de Deus no nosso lugar. Era como se o Davi morresse no lugar de uma barata. Se coloque de pé no seu lugar.